Olá, uma boa tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 24 de maio. Veja com a gente nesta edição. 24 de maio é Dia Nacional do Café e você vai ter aqui destaques importantes sobre a produção, maneiras de negociação, entre outros destaques para a cafeicultura nacional. Vai ter também informações sobre como anda o desenvolvimento das lavouras de milho safrinha do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as lavouras estão bem nutridas e tem pragas e ervas daninhas bem controladas. Vai ver também que os Estados Unidos devem perder espaço na exportação internacional do milho e deve perder exatamente para o Brasil. E veja ainda com a gente hoje que a Conab realiza no dia 2 de junho um novo leilão de frete de milho voltado para criadores do Nordeste do país. Nesta edição você tem todos os detalhes. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Não tem áudio, não tem C. Puta merda. Hoje é 24 de maio, é o Dia Nacional do Café. É uma das paixões nacionais e que tem, aqui no Brasil e em todo o mundo, um nível de consumo elevadíssimo. Só a água é mais consumida que a bebida. E essa data é muito importante para relembrar a história do café aqui no Brasil, como que ele entrou no país e quanto que ele foi importante para o desenvolvimento econômico da sociedade brasileira como um todo. Como o Fabiano comentava, apenas a água é mais consumida no mundo depois do café. Ele ocupa o segundo lugar. Olha, um dos destaques importantes do café é que ele ajudou a desenvolver o Brasil, desenvolvendo estados e também regiões. O café, ele entrou no país através do Rio de Janeiro, depois ele foi passando para outros estados e cidades, alcançou São Paulo, Minas Gerais, chegou ao Espírito Santo, Rondônia, Paraná e foi uma cultura que se pode se dizer que foi transportada, levando o progresso para as regiões e estados brasileiros. Hoje em dia, o café é produzido em todas as regiões do Brasil. De acordo com a Conab, neste ano de 2017, a produção deve alcançar 45 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão. 85% da produção vai ser proveniente da região sudeste do país, a mais importante para a cultura aqui no Brasil. Veja com a gente na expectativa da Conab como deve ser a produção em cada uma das regiões do país. Região Centro-Oeste é produtora de grãos muito forte, mas tem também uma pequena participação na safra de café do país. Deve colher em 2017 340 mil sacas de 60 quilos do grão. A região Sul tem uma produção concentrada no estado do Paraná, que neste ano deve chegar a 1.260.000 sacas. O norte do Brasil também está presente na produção nacional de café, em especial com participação do estado de Rondônia e a produção da variedade Conilon. Neste ano, a região deve colher 1.880.000 sacas de 60 quilos do grão. O Nordeste aparece em segundo lugar como região mais importante por causa da Bahia. A região deve colher 2.850.000 sacas. Já o Sudeste tem uma produção grandiosa, inclusive o estado de Minas Gerais tem boa parte dela, a maior parte é o maior estado produtor de café, não só do Brasil, mas do mundo. Sudeste deve chegar, portanto, a 39.120.000 sacas, totalizando uma safra de 45 milhões e meio.
O mercado da soja continua bastante influenciado pela América do Sul. A América do Sul vai trazendo influência, seja por conta da colheita adiantada, já em fase de conclusão em todos os países produtores, seja também por conta de escândalos como o da JBS, que acabou impactando no dólar e com isso impactou no preço da soja no Brasil e com isso impactou também com o preço da soja lá na Bolsa de Chicago. Em relação à produção, vimos que durante a temporada 2016-2017, quanto mais se aproximou o período de colheita, mais se teve a convicção de uma safra muito grandiosa no Brasil e pode-se dizer que com todos os problemas que a Argentina teve 2 problemas de alagamento que deixaram as áreas de produção embaixo d'água, pode-se dizer que a safra da Argentina também é muito forte, com os 57 milhões de toneladas que foram estimados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Com isso, os estoques internacionais são mais elevados, é o que nós vamos mostrar a partir de agora, cenários internacionais em relação à oleaginose e como que isso impacta diretamente no seu negócio para o produtor rural. Então, temos aqui produção mundial de soja, temporada 15-16 teve produção de 312 milhões 810 mil toneladas. Em fevereiro, na cor vermelha, você observa a temporada 2016-2017. Fevereiro tinha a previsão de 336 milhões 620 mil toneladas. Março, 340 milhões 790 mil toneladas. Abril, 345 milhões 970 mil toneladas. Maio, chegando a 348 milhões e 40 mil toneladas. Temporada 17-18 tem uma previsão menor. Primeira previsão veio com 344 milhões 680 mil toneladas de soja a serem produzidas no mundo todo. É o destaque em relação à produção internacional da oleaginosa. E olha, os estoques da temporada 2016-2017 são os maiores desde quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos faz os levantamentos internacionais. Eles chegam a 90 milhões de toneladas para a temporada 16-17. Para a temporada nova tem uma queda, mas cai para 88 milhões de toneladas, que ainda assim é uma safra com estoques bem elevados. Os estoques de passagem então ficam dessa maneira. Temporada 15-16 tinha um estoque na cor verde, você acompanha, 76 milhões 590 mil toneladas. Na cor vermelha, você tem as últimas previsões da temporada 16-17. Em fevereiro, eram estimados estoques de 80 milhões 380 mil toneladas. Em março, os estoques subiram para 82 milhões 820 mil toneladas. Em abril, 87 milhões 410 mil toneladas. Em maio, agora, o relatório apresentado neste mês, veio para 90 milhões 140 mil toneladas. O que significa que entre fevereiro e março, a previsão de estoques de soja no mundo todo subiu quase 10 milhões de toneladas. Temporada 17-18 tem uma previsão ligeiramente menor, em 88 milhões 810 mil toneladas. Ainda assim, o estoque de passagem internacional bastante alto. Neste último relatório de maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou a expectativa de produção de soja da Argentina, segundo o maior produtor do grão na América do Sul, atrás apenas do Brasil. O país não tem uma grande participação no mercado internacional da soja em grãos, mas é muito importante para os outros derivados da soja. O farelo e o óleo é o maior exportador destes subprodutos. Vamos acompanhar na tela agora as expectativas do órgão americano para a safra de soja da Argentina, que segue sendo colhida e caminha muito bem. Vamos acompanhar na tela agora os números, em especial falando agora a respeito da produção. Veja que na temporada 15-16 a Argentina colheu 56 milhões e 800 mil toneladas. Para a safra 16-17, o órgão havia projetado no mês de abril uma safra de 56 milhões, inferior à do ciclo passado. Isso porque a Argentina, no decorrer do ciclo, passou por vários problemas climáticos que trouxeram alagamentos e perdas em várias áreas de soja. Com esse clima baixando, o clima melhorou por lá, a expectativa de produção também subiu. Mês de maio, portanto, o órgão projetou a safra em 57 milhões de toneladas. Para a temporada 17-18, a projeção é manter esse índice de 57 milhões em produção. No que diz respeito às exportações, a Argentina deve chegar a um volume de 9 milhões de toneladas. Como eu dizia há pouco, não é tão expressivo, porque ela é mais importante no complexo soja, nos outros itens. Vamos acompanhar as expectativas do órgão americano, então. Veja que na safra passada, 15-16,
os argentinos enviaram ao exterior 9.920.000 toneladas de soja em grãos. Tiveram uma participação maior da que devem ter na temporada atual 16-17, que segue estimada em 9 milhões de toneladas. Para a safra 17-18, a expectativa do órgão americano continua assim. 9 milhões de toneladas de soja em grãos é o volume que a Argentina deve vender, deve participar do mercado. Agora, no que diz respeito às exportações de farelo de soja e de óleo de soja, o país segue avançando, não para de crescer. Veja quais são as projeções para os volumes embarcados nessa safra e para a safra passada. Relembrando, temporada 15-16, as exportações de farelo de soja alcançaram 30.330.000 toneladas. Para 16-17, a projeção é de 31.600.000 e para 17-18, nova alta esperada, 32.330.000 toneladas. No que diz respeito à expectativa de exportações de óleo de soja, o mesmo movimento de alta também é esperado. Veja que na temporada 15 e 16 foram enviados 5.700.000 toneladas de óleo do grão. Para 16 e 17, o órgão projeta um volume inferior em relação à safra passada, chegando a 5.550.000. Mas para a temporada que vem, a 17 e 18, a expectativa do retorno da elevação, voltando, portanto, a um patamar mais alto desde a temporada 15-16, a 5.800.000 toneladas. A Agricultura BR traz em destaque agora as informações em torno do Paraguai. Não foi apenas o Brasil que teve ou deve ter uma safra 2016-2017 recorde, o Paraguai também. O Paraguai alcançou nessa temporada o seu melhor desempenho, tanto na produção quanto na exportação de soja. Nós vamos trazer esse estudo, atende principalmente os telespectadores do Agricultura BR do Paraguai, mas aqui do Brasil também, porque você enxerga uma situação muito favorável para os paraguaios e para os brasileiros que produzem por lá. Temporada 15-16, o Paraguai produziu 9.200.000 toneladas. Na 16-17, 10.300.000 toneladas. Esse número aqui é um consenso, ele é consensual entre o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também ao órgão que equivale ao Ministério da Agricultura do Paraguai, Ministério da Agricultura e Ganaderia lá do Paraguai, também aponta para 10.300.000 toneladas. A 17-18, o Departamento americano estima 9.400.000 toneladas de soja. Trouxe no seu primeiro levantamento para a temporada nova, 9.400.000 toneladas, primeira estimativa para o Paraguai. Portanto, inclusive na temporada 16-17, a primeira estimativa para esse país era menor, era até de 9.200.000 toneladas, chegou a mais de 1 milhão de toneladas acima dessa marca. Paraguai que tem um bom desempenho em relação à produção, embarques e exportações. Nós temos aqui a temporada 15-16, quando eles produziram 9.200.000 toneladas, chegou a 5.310.000 toneladas. Com 10.500.000 toneladas produzidas, os paraguaios chegaram a uma exportação de 6.300.000 toneladas, ou devem chegar a esse número. Na 17-18, a primeira estimativa de exportação é de 5.500.000 toneladas de soja para o Paraguai. Paraguai que é o quarto maior produtor comercial, portanto, aquele que exporta soja para o mundo todo. Vamos saber agora do mercado internacional da soja, como que ele opera hoje na Bolsa de Chicago. Os negócios abriram em baixa nesta quarta-feira, mas logo nas primeiras horas do dia já mudaram o rumo dos negócios. Vinham há pouco operando em movimento de alta. Vamos acompanhar os negócios de agora então, porque a soja segue subindo. Ela elevou, portanto, mantém firme nessa condição. Julho vem negociada agora $9, 50 centes mais 75 por bushel, com alta de 0,23%. Mas veja que na cotação mínima do dia, ela perdeu o suporte de 9,50, operava $9, 43 centes por bushel. Agosto vem a $9, 52 centes, com alta agora de 0,23%. A soja para entrega em setembro ganha 0,21%, vem também a $9 e 50 centes por bushel, e a para entrega em novembro, $9, 49 centes mais 25, leve alta agora de 0,07%.
A Agricultura BR agora lembra ao produtor rural as estimativas oficiais dos dois principais órgãos que fazem o levantamento sobre a produção brasileira de soja, a Conab e o Departamento Norte-Americano. Há um intervalo entre elas, entre 111 milhões e 600 mil toneladas até 113 milhões e 10 mil toneladas no que diz respeito à produção. Um outro dado que chama atenção é a exportação. Normalmente, todos os levantamentos feitos mês a mês por essas instituições mostram uma estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano em relação à exportação melhor do que normalmente a Conab estima. Não foi o que aconteceu em maio. Em maio, a estimativa da Conab superou bastante a estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano para a temporada 16-17. Nós vamos começar pela produção. O intervalo ele fica em torno de 2 milhões de toneladas. A diferença entre um e outro, 1 milhão e 600 mil toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano estimou 111 milhões e 600 mil toneladas, Conab 113 milhões e 10 mil toneladas de soja a serem produzidas. Diferença aqui de 1 milhão e 400 mil toneladas em relação à estimativa dos dois órgãos. Agora, um dos fatores que chamaram a atenção durante esse mês, em relação aos números apresentados para a soja, é o da exportação. A exportação brasileira, que deu um salto muito forte, inclusive nesse mês de maio, tendo um destravamento da comercialização, aconteceu o dia D para essa comercialização mais forte, foi nessa última quinta-feira, no último dia 18, quando nós tivemos todos os efeitos das ações, do vazamento, das delações dos diretores da JBS ganhando o país. Com isso o dólar disparou com isso o valor da soja em reais no país. Isso fez com que o produtor brasileiro vendesse muito mais soja. A comercialização pode ter chegado até 3 milhões de toneladas. Já há representantes de corretoras que dizem que esse número foi superado apenas em um único dia. Teve vendas volumosas também nessa última sexta-feira, segunda-feira também, mas claro que a última quinta-feira chamou bastante atenção. Isso deu suporte para destravar a comercialização no Brasil, uma comercialização que é principalmente para exportação, uma exportação que tem uma estimativa total entre pouco mais de 61 milhões de toneladas até 63 milhões de toneladas. Nós vamos ver agora esse dado que chama bastante atenção. O Departamento de Agricultura norte-americano estimou 61 milhões e 900 mil toneladas de soja sendo exportadas pelo Brasil na temporada 16-17. A Conab, pela primeira vez, isso em muito tempo, trouxe uma estimativa de exportação maior do que o Departamento americano, 63 milhões e 500 mil toneladas. Essa é uma situação que é um pouco mais favorável em relação ao produtor, porque mostra que mesmo com uma produção recorde como se tem no Brasil, não há dúvidas que o país chegou à maior safra da história. Isso é um mérito do produtor também, que teve um condicionamento melhor, apesar de um custo de produção muito elevado, mas principalmente, mesmo com esse resultado, uma safra muito cheia, a demanda é muito elevada para a exportação e também para o consumo interno. É o que nós mostramos agora. Observe que nós trazemos aqui o Departamento de Agricultura americano estimando o consumo interno de soja no Brasil em 45 milhões e 50 mil toneladas. Os números da Conab, tanto para exportação quanto para consumo interno, são mais fortes, são mais altos. 47 milhões 280 mil toneladas é a estimativa da Conab para a temporada 16-17 em relação ao consumo interno no país. Vamos agora às notícias do dólar comercial aqui no Brasil. A moeda norte-americana abriu a quarta-feira em queda, com o mercado de olho em questões internas e externas do país. No cenário internacional, o mercado fica atento ao rebaixamento da nota da China pela agência Moody's. Outra situação que influencia no dólar aqui no Brasil é a situação nacional, como que a crise política desencadeada na semana passada através da delação dos donos da JBS, que envolvem o presidente Michel Temer, como que essa crise afeta os trabalhos do Congresso Nacional, que estavam em vias de aprovar novas medidas aqui para o Brasil, novas reformas. Ainda nesta quarta-feira, há a repercussão dos membros do governo federal que tentam dar um ar de normalidade, votando algumas questões importantes para o país. Nesta última terça-feira, foi votada o saque de contas inativas do FGTS, trazendo, portanto, uma movimentação positiva para o cenário nacional.
Vamos saber como que o dólar opera neste momento, já que ele abriu o dia em baixa. Agora ele já muda o rumo dos negócios, vem operando em campo positivo. Neste momento sobe um pouquinho, 0,15%, vem cotado a R$ 3,27 mais 3. O Banco Central realiza também nesta quarta-feira um leilão de até 8 mil contratos de swap cambial tradicional, que é aquele equivalente à venda futura de dólares para a rolagem do vencimento de junho. A autoridade não fará leilão de contratos novos, como ocorreu nos últimos 3 pregões. Até o fim da edição de hoje, a gente confere mais uma vez como que a moeda se comporta frente ao real. E no próximo bloco a gente fala de milho. Veja todos os detalhes do leilão que a Conab promove no dia 2 de junho a respeito do leilão de frete do cereal localizado no Mato Grosso para ser escoado lá para o Nordeste do país. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco. Mande a sua mensagem, mande a sua foto, imagem da sua produção aqui para o Agricultura BR. O nosso WhatsApp, o número é o 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Depois de uma semana tensa no cenário político nacional, o Congresso voltou a trabalhar nesta semana. A repórter Manuela Viana acompanhou esse retorno. Depois do terremoto político que atingiu o presidente Michel Temer com a delação premiada dos donos da JBS, o Congresso Nacional tenta retomar os trabalhos. Câmara e Senado voltaram a discutir projetos e promover audiências públicas para debater as reformas da Previdência e do Trabalho. Projetos de interesse do agronegócio estiveram em debate. Um dos temas que mais preocupam a bancada ruralista é o Fundo de Assistência aos Trabalhadores Rurais, o FUNRural. Nessa reunião, aqui em Brasília, os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária discutiram o assunto. As negociações para aprovar uma medida provisória com redução de juros, multas e mais prazo para o pagamento da dívida com o FUNRural estavam bem avançadas entre ruralistas e governo, mas com as denúncias contra o presidente Michel Temer, fica a incerteza sobre o texto final da medida. Vamos acabar de resolver alguns detalhes do FUNRural. Foi suspensa algumas reuniões na semana passada e essa semana, mas agora nós voltamos à tona aí para poder fazer esse debate na semana que vem. A semana nós vamos votar. FUNRural, nós vamos tentar conversar essa semana, mas para tentar editar a medida provisória na semana que vem. Essa semana nós temos que votar. Então vamos passar terça, quarta, quinta votando em plenário. É o que nós vamos dar prioridade nesse momento. A bancada ruralista oficializou nesta terça-feira, por meio de uma carta, o apoio às reformas. A política econômica do governo está absolutamente correta. E por que ela está correta? Porque as reformas, porque os projetos mandados para o Congresso Nacional são instrumentos capazes de gerar grande confiabilidade no mercado, viabiliza, moderniza o país, assim como é a reforma trabalhista, assim como é a terceirização, ele vai modernizando o país e aporta para a reforma da Previdência, que tira esse país prisioneiro de ter que pagar um volume gigantesco do seu orçamento para a Previdência e não conseguir fazer investimento, por exemplo, em infraestrutura capaz de escoar a própria produção. Todos esses indicadores geravam uma certeza absoluta, o país vai dar certo definitivamente. No meio disso, tem algo que foi muito bem arquitetado para não permitir que isso tudo aconteça. Tá? Este é outro processo que está sob investigação, mas que seguramente quem arquitetou o processo como crime perfeito, quem foi dizer que um cidadão pode morar na Quinta Avenida, em Nova York, num apartamento de 38 milhões de dólares, livre, leve e solto, depois de ter lesado o Brasil de milhões, quem disse que fez acordo e disse que ele poderia comprar todos os dólares que quisesse e vender todas as ações que podia vender, para depois, no dia seguinte, acontecer o que aconteceu com o dólar e com as ações, certamente sabia de toda a extensão deste processo. Manuela Viana, para o SBA.
A Conab realiza no dia 2 de junho um leilão de frete de milho voltado a criadores da região Nordeste. Podem participar criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos, entre outros, e também microagroindústrias de beneficiamento e de produção de ração animal. Os participantes devem estar cadastrados no programa de venda de balcão da Conab. Por meio desse programa, a Conab disponibiliza produtos dos seus estoques públicos para garantir o abastecimento em locais de difícil acesso. Esse leilão de frete de milho que acontece no dia 2 de junho vai vender, portanto, milho do governo que está estocado no estado do Mato Grosso. Essa operação prevê a oferta de 22.400 toneladas, sendo que o produto é comercializado ao preço subsidiado de R$ 33,00 a saca de 60 quilos. O grão vai ser destinado a vários estados da região nordeste do país. Serão contemplados municípios de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e também do Piauí. Além dessas entregas que a Conab vai fazer para o nordeste do país, também estão previstas leilões de frete de milho para um município de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Mais detalhes você acompanha no site da companhia. E olha, está acontecendo em Campo Grande mais uma edição do Confinar, que envolve o produtor rural, pecuarista e também o agricultor, uma vez que você tem todo o sistema agroindustrial entrelaçado para conseguir trazer esses animais ou não durante o ano de 2017. Quem está lá no momento e que vai palestrar dentro de instantes é Adolfo Fontes, ele que é analista sênior do Rabobank e que conversou com a repórter Kelly Rodrigues, vai falar com ela agora a respeito do mercado de boi gordo e também de grãos. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Fabiano, Juliana. O assunto a partir de agora aqui do Confinar 2017 é a expectativa do mercado do boi gordo e dos grãos já para os próximos meses. Ao meu lado está o Adolfo Fontes, que é analista sênior do Rabobank, e é com ele que a gente conversa, né, Adolfo? Qual a expectativa aí já para os próximos meses, fazendo uma análise de mercado interno e externo? Boa tarde. Acho que a gente tem que tentar dividir a nossa análise agora mais do que nunca, né? Aquilo que é curto prazo, aquilo que é médio prazo e aquilo que é longo prazo. Claro que no curto prazo é muito difícil a gente dizer hoje o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Mas a gente olhando um pouquinho mais para frente, daqui a alguns meses, né, como foi a sua pergunta, eu acho que a gente pode esperar do lado de grãos, né, que é um custo aí importante para a produção do confinamento, um preço abaixo do que ele vem sendo comercializado hoje. A gente espera uma grande safrinha aí pela frente, né, uma produção muito forte. Se a gente falar também de soja, a gente também tem uma expectativa de estabilidade. É claro que fica um pouco dependente da questão cambial, que também é uma questão que é muito difícil a gente falar hoje, mas a tendência é que para o segundo semestre se acalme e fique mais próximos dos patamares que a gente já vinha observando no primeiro semestre. Então, do lado de custos, contando também com a parte de bezerros, a gente também pode esperar aí um cenário baixista, ou seja, favorável para o confinador. É claro que para o boi gordo, como eu falei, né, no curto prazo é muito difícil a gente dar uma opinião agora em relação a preços, mas olhando um pouquinho mais para frente, dada a conjuntura de fatores no mercado internacional, o Brasil abrindo novos mercados, vamos superando a questão da operação carne fraca, entregando as informações que o mercado internacional vem pedindo, com oportunidades de abrir novos mercados ainda esse ano, no começo do ano que vem, a expectativa é muito positiva. Então a gente tem aí um cenário internacional positivo, que a gente consiga talvez recuperar aquilo que a gente perdeu nos primeiros 4 meses do ano, muito em função de questão de operação carne fraca, mas também por questões cambiais. Grandes países compradores de carne, como o Egito, por exemplo, que não tem nada a ver com a operação carne fraca, sofreram com questões cambiais, então eles perderam o poder de compra e compraram menos carnes do Brasil. A tendência é que esse cenário vá se normalizando e o Brasil recupere o mercado internacional. O grande ponto de interrogação está no mercado doméstico, que é 80% da nossa produção. Ou seja, a força da nossa demanda no mercado doméstico vai ditar, sim, pressão no preço. Então vai depender muito disso. Hoje eu posso dizer que a gente dificilmente vai ver uma arroba muito firme no segundo semestre, é a opinião que eu tenho hoje. É difícil a gente poder falar qual que vai ser o cenário daqui a uma semana, 2, mas hoje a gente pode falar que o cenário futuro do contrato de outubro da Bovespa, por exemplo, ela está mais próxima da realidade, apesar de estar um pouco descolada hoje de fundamentos, do que a gente poderia acreditar algumas semanas atrás.
em que a arroba do boi gordo estava negociada acima de 140, R$ 145, contrato BMF outubro, né? Hoje a gente já está abaixo de 140 e a princípio, dada a conjuntura do mercado doméstico, dificilmente a gente vai observar esse preço superando a barreira dos 140 novamente. Mas é uma questão de a gente esperar um pouquinho mais e entender aquilo que pode acontecer. Mais uma coisa que eu acho que é o mais importante na nossa mensagem aqui, a gente discutir não só a questão de preços, mas olhar a margem. Se a gente olhar preço de arroba, de boi, e comparar com o ano passado, com o ano retrasado, a gente vai ficar depressivo mesmo, porque o preço nominal é mais baixo do que foi os anos anteriores. É uma questão de ciclo pecuário também, que a gente não pode fugir, isso é estrutural. Há um abate maior de fêmeas esse ano, um preço mais baixo de bezerros, então isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então por isso que eu sempre falo que a gente tem que dividir as nossas decisões em várias etapas de período, né? E nesse sentido a gente tem que olhar para os custos, então a gente tem um bezerro mais barato, tem uma grande safra de milho, temos um cenário internacional aí positivo para os próximos meses, então vamos aí acreditar que as margens sim vão ser firmes em relação ao que foram as margens nos anos anteriores, mas em relação ao preço realmente é algo que a gente não pode só focar nele, porque senão a gente vai ter uma visão mais pessimista do que ela deveria ser. Acima de tudo, então, ter cautela. Cautela, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tomada qualquer decisão agora de cabeça quente, para curto prazo, curtíssimo prazo, vai ser realmente uma decisão não bem pensada, né? Então acho que a gente tem que esperar, dividir aquilo que a gente precisa negociar no curtíssimo prazo, que realmente a gente vai entrar num período aí de seca, né? Tudo indica a partir das próximas semanas, a gente tem que negociar alguma coisa, depois tem que fazer um planejamento de médio prazo, de longo prazo e tentar se colocar aí dentro desses quadradinhos, né, de estratégia, aquilo que você pode e o que você não pode fazer, mas sempre fazendo a conta na última linha, que é a margem. Não é porque você está recebendo menos hoje do que recebeu um ano atrás que você está fazendo menos dinheiro, né? Acho que essa é a grande mensagem num momento tão difícil como a gente está vivendo aí, de incertezas no curtíssimo prazo. Muito obrigada, Adolfo, pelas suas informações. Fabiano, Juliana, volto com vocês aí no estúdio, direto do Confinar 2017. Então, o Confinar, o analista aí, o Adolfo Fontes trazendo essa visão a respeito do mercado pecuário. Esse mercado pecuário, que ele está diretamente ligado, ele demanda o mercado agrícola nacional, ele nesse momento realmente vem com uma circunstância muito complicada, causada pela JBS. Houve uma cedência, os valores cederam muito para o valor da arroba do boi gordo e também da vaca gorda, principalmente nos estados com mais forte atuação da JBS. É o caso do Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso também, são os estados que têm as maiores quedas. Por isso que está se pedindo cautela no momento, principalmente em relação a esses projetos de confinamento. Como vai ter essa cautela se tem agora uma necessidade também de cobrir posições? E na hora que você está tendo esse tipo de atitude, se adia a decisão, por exemplo, de adquirir mais milho ou adquirir mais soja no mercado interno para a alimentação desses animais. Vamos falar de clima agora? Olha, na região interior do Brasil, as chuvas favoreceram as lavouras de milho safrinha, em especial na região centro-oeste do país. Vamos saber agora com a Nadiara, da Sumar Meteorologia, como que está a umidade do solo, como que o clima se comporta nos próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Durante a última semana, as chuvas se espalharam sobre grande parte das áreas produtoras de milho segunda safra. O índice de umidade no solo está bastante elevado, principalmente no sul do país. No estado do Paraná, importante produtor de milho, o índice de umidade no solo chega até 100% nas áreas em rosa. O solo está bastante encharcado também sobre as áreas produtoras de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul. E voltou a chover também em algumas áreas pontuais de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E nestas áreas em verde e azul do mapa, o solo também encontra-se com melhores condições de umidade para o desenvolvimento das lavouras. Agora, para os próximos dias, a tendência é de tempo mais seco sobre o interior do sudeste e do centro-oeste. Até ocorrem algumas pancadas de chuva aqui entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, só que serão pancadas bem isoladas e de baixos acumulados. A tendência é que a umidade no solo continue caindo em algumas áreas aqui do interior do centro-oeste e do sudeste por causa da persistência do tempo mais seco. Enquanto isso, as chuvas se concentram mais sobre o extremo sul do Brasil. A previsão para altos volumes de água, principalmente entre o Rio Grande do Sul e o oeste catarinense.
No interior do Paraná, não chove tanto. As pancadas ficam mais concentradas entre o sul e o oeste do estado e serão de baixos volumes de água. Ao longo do segundo período, entre os dias 29 de maio e 3 de junho, a chuva se espalha mais pela região sul, atinge grande parte do estado do Paraná, com volumes que podem chegar até 30 milímetros em 5 dias. E a chuva chega também a algumas áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste, principalmente aqui partes do estado de São Paulo, interior de Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso, devem receber pancadas de chuva que devem variar entre 5 e 15 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro período, do dia 13 ao dia 8 do mês de junho, a chuva se concentra mais entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, por enquanto, o solo vai continuar com bons níveis de umidade, porque mesmo a chuva ocorrendo com baixo volume de água, ela garante ainda a manutenção da umidade. Agora, mais ao norte, principalmente interior de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde a chuva diminui cada vez mais com o passar dos períodos, a tendência é que a umidade no solo continue caindo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E em Mato Grosso do Sul, o desenvolvimento das lavouras de milho safrinha continua bastante positivo. De acordo com o SIGA-MS, que é um programa da AproSoja do estado, as lavouras se desenvolvem bem, a qualidade delas é de boa nutrição e há um bom controle feito em relação às pragas e ervas daninhas. Chama atenção, no entanto, duas situações em locais pontuais no estado: o ataque de cigarrinhas do milho na região norte e também a necessidade de várias aplicações de defensivos em lavouras do sudoeste do estado que tem tido o ataque de lagartas. Fora isso, lavouras bem nutridas e com bom controle. De acordo com a AproSoja do estado, a produtividade média dessa safra deve ser muito melhor do que a passada, que teve o clima prejudicando a safra. Rendimento por hectare deve melhorar em mais de 45% nesta temporada. Veja comigo na sua tela o que deve ser colhido por hectare com milho em Mato Grosso do Sul. 85 sacas, melhora, portanto, de 45,5% na comparação com a safra 15/16. Com uma área plantada de 1.800.000 hectares, a produção deve alcançar 9.180.000 toneladas. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque agora o mercado futuro. Então, vamos ver como é que vem se comportando o mercado futuro aqui na Bolsa Brasileira. Ele que vem apresentando negócios principalmente, ou pode-se dizer somente, na posição de setembro. Então, está precificada aqui a segunda safra brasileira, hoje com 3.400 contratos negociados. Esses 3.400 contratos negociados vêm agora a R$ 27,00 a saca de 60 quilos, queda de quase 1%, vem perdendo 0,95% os valores para o milho na Bolsa Brasileira. Aqui nós temos outras posições com negócio, novembro, dezembro, entre outras. Entretanto, não tem volume de negócio suficiente para trazer qualquer referência para o mercado. Portanto, apenas setembro, R$ 27,00 a saca, como o mercado futuro está enxergando a precificação da segunda safra nacional. A Agricultura BR destaca agora a participação do maior produtor e também exportador mundial de milho, os Estados Unidos, no cenário internacional. E a expectativa que foi causada pelo primeiro levantamento que apresentou os dados para a nova safra, a 2017-2018, é de que os norte-americanos terão uma redução, aliás, natural, em relação à produção de milho daquele país, vai ficar com uma área menor e, com isso, uma produção igualmente menor. Mas, principalmente, uma participação menor no mercado internacional. De acordo com os primeiros dados que foram apresentados e a interpretação do Agricultura BR, o fato é que outros países devem começar a ocupar fatias maiores no mercado. Eu falo de Brasil e falo da Argentina. Aliás, em relação ao Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano voltou a elevar a sua expectativa de exportação para a safra velha ou safra atual, 2016-2017, em 34 milhões de toneladas de milho
para o país. E traz o primeiro dado para a temporada nova, 17 e 18, também 34 milhões de toneladas. Quem eleva também a sua participação é a Argentina, que mais uma vez tem um volume próximo a 20 milhões de toneladas a serem exportadas na estimativa para a safra nova. Então, com isso, alguém vai ocupar menos espaço. Esse alguém são os Estados Unidos. É o que nós vamos mostrar a partir de agora, os números norte-americanos que já mostram uma composição bem diferente para a nova temporada. Observe aqui que nós trazemos aqui a produção de milho norte-americano na temporada 14-15 em 361 milhões e 90 mil toneladas. A 15-16, 345 milhões 510 mil toneladas de milho. Na temporada 16-17, de acordo com o departamento, fechou com 384 milhões 780 mil toneladas. E a temporada 17-18, essa que chegou a 71% de área cultivada nos Estados Unidos até o último domingo, deve ter uma produção total de 357 milhões 270 mil toneladas de milho a serem produzidas na próxima temporada. Esses são os dados relacionados à produção de milho norte-americano. Os Estados Unidos que devem produzir menos milho, mas que devem ter aí o que é o fato não interessante, porque se eles produzissem menos e conseguissem manter o mesmo nível de exportação da temporada 16-17, seria muito positivo para o mercado internacional, no caso para os Estados Unidos, e teríamos um milho em Chicago com valores maiores. Entretanto, não é o que deve acontecer. A redução prevista, como você viu, para a produção total de milho, mas também para exportação. Os americanos vão ocupar menos espaço mesmo. Observe aqui o cenário para as exportações norte-americanas do cereal. Temporada 14-15, exportação de 47 milhões 420 mil toneladas. 15-16, 48 milhões 200 mil toneladas. 16-17, com uma forte recuperação para as exportações de milho. Deve chegar a 56 milhões 520 mil toneladas. Há pouco nós conversávamos aqui no estúdio que o milho, ele nos Estados Unidos, já chegou a superar a marca de 50 milhões de toneladas que foram vendidas. Portanto, deve realmente bater essa marca. Só que para a temporada 17-18 cai muito, cai para 47 milhões 630 mil toneladas. Essa diferença são de 9 milhões de toneladas, é uma diferença bastante elevada em relação aos embarques internacionais do milho. Quem deve ocupar esse espaço? Principalmente o Brasil, que deve manter essa marca já estimada em 34 milhões de toneladas, e pela Argentina. A Argentina que vai exportar mais de 20 milhões de toneladas na próxima temporada, de acordo com o próprio Departamento de Agricultura norte-americano. É aí que os americanos vão perdendo o mercado. A Argentina, depois de ter aquela situação que foi cumprida aí pelo presidente Maurício Macri, de zerar o imposto em relação à manutenção e exportação de vários produtos, como o milho, isso fez com que se tivesse um estímulo maior dentro do país. Esse estímulo levou a produção na Argentina e faz com que realmente o mercado internacional vá buscar esse grão no país vizinho. E aqui no Brasil segue tendo uma elevação muito forte, que pode ser ainda maior caso nós tenhamos novas altas da moeda norte-americana no país, e essa é uma situação que, com toda a falta de estabilidade política que o Brasil tem, pode acontecer e isso trazer uma nova elevação em relação ao dólar. Claro que o milho tem outros elementos, mas acaba influenciando bastante a moeda norte-americana. Aqui nós temos os estoques de milho nos Estados Unidos que vão sofrer redução. Temporada 14-15 teve 43 milhões 970 mil toneladas, a 15-16, 44 milhões 120 mil toneladas de milho, a 16-17, 58 milhões e 300 mil toneladas, estoques caindo. É um estoque alto ainda, mas caindo para 53 milhões e 600 mil toneladas de milho. De olho agora, produtor, em como que opera o mercado internacional do milho. É o cereal negociado na Bolsa de Chicago que a gente acompanha agora, já que ele é referência internacional para essa commodity. Veja que hoje o mercado vem operando com uma leve queda, vem quase estável em relação aos negócios de ontem. Milho para entrega em julho, que é a posição de mais curto prazo, agora opera a $3,69 mais 25 por bushel. A queda agora é de 0,06%. A posição de setembro vem a $3,77 por bushel, neste momento totalmente estável, e assim operam agora
todas as posições. Vieram para total estabilidade julho, setembro e dezembro deste ano. A de dezembro negocia o bushel do cereal agora a $3,87 mais 75. Bom, a gente tem os negócios aqui acontecendo em tempo real. Você viu que o rumo dos negócios já se inverteu. Há pouco vinha em campo negativo, veio para a estabilidade, agora o milho lá em Chicago já vem operando com alta. E olha, a contaminação que se teve por conta das delações que foram vazadas por parte da JBS continuam. E olha só, o quadro Agroações de hoje, aqui do Agricultura BR, não vai falar diretamente da JBS, mas vai falar desses efeitos. Por quê? Porque a BRF ameaça entrar com uma ação judicial por conta do que aconteceu com a JBS, por possíveis e já consolidadas perdas que a BRF também teria tido. Essas perdas, de acordo com a BRF, acontecem não apenas no campo econômico, mas também de penetração, político, social para a empresa e entre outros fatores. Por isso que a BRF poderia sim entrar, de acordo com o que foi divulgado hoje pela própria empresa, poderia entrar com essa ação para tentar se proteger dessas perdas que ocorreram por conta do escândalo envolvendo a JBS, mas que acaba afetando toda a indústria nacional. Vamos ver como é que vem se comportando as ações da BRF, porque as ações da BRF sim sentiram bastante quando houve o escândalo com a JBS, teve queda, mas depois vinha apresentando recuperação. No dia 24 de abril, o valor das ações da BRF, negociada sobre a sigla BRFS3, era no valor de R$ 40,65. No dia 27, esse valor caía para R$ 39,20 o valor da ação. No dia 12 de maio, subia para R$ 45,24. No dia 19, nova queda para R$ 40,45 pelo valor da ação. Já nesse dia 24, o valor volta a se recuperar, vindo para R$ 44,73. Os valores da BRF aqui fica nítido que cai no dia 19 por conta do que aconteceu em relação à JBS, e a informação dessa empresa para a imprensa, em comunicado na noite desta terça-feira, é que está avaliando entrar sim com essa ação judicial. Algumas das práticas descritas pelo empresário Joesley Batista, de acordo com a nota à imprensa, acaba tendo impactos na esfera penal, civil, concorrencial e regulatória. Por isso, daria ajuizamento de medidas judiciais. No documento, a resposta à consulta da Comissão de Valores Imobiliários sobre a reportagem dos ex-conselheiros da própria CVM teriam recebido propina da JBS e a BRF pede que a autarquia tome providências para apurar potencial conflito de interesses, violação de sigilo, entre outros fatores. BRF, então, bastante incomodada com o caso da BRF, porque vem sendo contaminada. Bom, e como quem causou tudo isso foi a JBS, mais uma vez, vamos mostrar agora como é que vem se comportando as ações da JBS nesses últimos 30 dias. Evidentemente, a queda é muito forte, porque tiveram várias ações da Polícia Federal que acabavam envolvendo essa empresa. Observe que no dia 10 de maio, nós tínhamos aqui o valor para as ações da JBS em R$ 11,45. No dia 16 de maio, R$ 9,86 era o valor da ação. No dia 19, já caía para R$ 8,71. Dia 22, já nessa segunda-feira, foi quando rasou mais fundo, R$ 5,98. É o valor mais baixo desse período analisado. Nesse dia 24, vinha mantendo há pouco R$ 6,66, valores das ações da JBS, vindo, claro, evidentemente, extremamente contaminado por conta da situação da delação, daquilo que se envolveu, entre outros fatores que acabam prejudicando toda a cadeia produtiva, todo o complexo carnes do Brasil.
E por aqui a gente fala agora com você, telespectador, dentro do quadro Agricultura BR Responde. E a dúvida de hoje vem da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Vamos ler na tela. Quem participa do programa hoje com a gente é o Tiago Erd, de Puente Quijá. Gostaria de saber qual é a previsão do tempo para a região de Puente Quijá, no Paraguai, nos próximos dias. Quem traz as informações para você é a Nadiara. Respondendo ao nosso telespectador Tiago, lá de Puente Quijá, no Paraguai, agora para esses próximos dias a expectativa é de chuvas mais frequentes. A gente, inclusive, já pode acompanhar aqui nas últimas imagens de satélite nuvens bastante carregadas sobre partes do Paraguai, justamente na região de Puente Quijá. Fica mais ou menos nessa região, aqui na divisa com Mato Grosso do Sul, por causa da formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o norte da Argentina e o Paraguai. Agora, para os próximos 5 dias, deve chover em grande parte do país vizinho, com maiores volumes sobre a fronteira com a Argentina. Mas aqui na região de Puente Quijá, a expectativa é de volumes que devem variar entre 15 e 30 milímetros em 5 dias. No segundo período, entre os dias 29 de maio e 3 de junho, a chuva continua abrangente sobre grande parte do Paraguai e aqui na fronteira com Mato Grosso do Sul, mais uma vez, o volume pode chegar em torno de 30 milímetros em 5 dias, o que é considerado uma chuva agrícola e mantém as boas condições de umidade no solo. E no decorrer do terceiro período, que vai do dia 3 ao dia 8 do mês de junho, a chuva continua generalizada, mas o volume diminui e deve variar em torno de 15 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E nesta quarta-feira, em que é comemorado o Dia Nacional do Café, você acompanha com a gente no próximo bloco mais destaques sobre essa importante cultura aqui para o Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. E nesta quarta-feira, dia 24 de maio, é um dia muito importante para a agricultura do Brasil, é o Dia Nacional do Café. Uma das maiores riquezas nacionais, o café já foi considerada a mais valiosa de todas elas. Isso porque desde a sua entrada no país, permitiu o desenvolvimento nacional e principalmente a interiorização daquilo que era necessário para as populações. Isso aconteceu desde a abertura das antigas estradas, a construção de ferrovias, como a Barão de Mauá, que fez a primeira exatamente para atender às necessidades do café, possibilitando desenvolvimento em estados como Minas Gerais, como São Paulo, Espírito Santo, Paraná e muitos outros. O café, que no Brasil tem toda uma importância social muito relevante, ele ocupa um cenário também muito importante internacional, porque o Brasil é responsável por 30% de todo o café consumido no mundo. É o maior produtor individual, principalmente do arábica, que tem em Minas Gerais o seu maior expoente. Atualmente, todas as regiões do Brasil produzem café, sendo a região sudeste do país a responsável por 85% de todo o grão que é colhido aqui no Brasil. Nesse ano, a safra deve ser superior a 45 milhões de sacas de 60 quilos. O grão tem tanta importância, não só no Brasil, como no cenário internacional, tanto é que é a segunda bebida mais consumida no mundo, fica atrás apenas da água. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a repórter Miriam Valadares fez uma reportagem especial para trazer o destaque desta bebida. Um cafezinho, mais do que uma bebida apreciada pelos brasileiros, o café repercute de forma significativa na balança comercial do país. O Brasil é o maior produtor e exportador do grão e o segundo maior mercado consumidor. Tomo todos os dias. Todos os dias é meu cafezinho da manhã, de noite e nem me tiro meu sono. No calendário brasileiro, o Dia do Café é celebrado em 24 de maio. Estudos da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, apontam que 95% dos brasileiros acima de 15 anos consomem ao menos uma xícara da bebida por dia.
Nas redes sociais, às vezes você já encontrou algum post que diz o seguinte: vem uma xícara de café, geralmente, e uma frase: gente que só funciona depois do café. Você é assim? Eu, com certeza, sou uma dessas pessoas. Carlos, ao que você acha que se deve esse hábito das pessoas terem que tomar uma xícara de café antes de começar o dia, antes de começar a correria? Na realidade, isso é extremamente cultural, né? Isso vem dos nossos avós, dos nossos pais. A gente percebeu o cheiro do café desde muito cedo e tomar café desde muito cedo, né? Então, as nossas reuniões, no trabalho, em casa, conversando com os amigos, o café faz parte do nosso cotidiano. A Caroline é cliente fiel desta cafeteria. Seja em uma reunião de negócios ou sozinha, ela está sempre por aqui. Eu venho todo dia trabalhar sozinha aqui, pensar, refletir nos meus negócios e tomar um baita de um cafezinho, um gostoso cafezinho. E na hora de preparar a bebida, existe algum segredinho? Carlos nos conta que existe uma série de fatores que influenciam na qualidade e no sabor do café. Existe todo um cuidado, desde o seu plantio, da sua colheita, da sua torra, do transporte e principalmente nas cafeterias na hora desse café ser feito e levado até o cliente. Se a gente não ferver a água e procurar nas gôndolas do supermercado um café de qualidade, que tenha todos esses cuidados que a gente falou, desde o plantio, da colheita, do transporte, da embalagem, a gente vai ter um café de qualidade dentro da nossa casa também. Agora nós temos aqui a água, o café, o que tomar antes? Existe esse paradigma, essa dúvida dos clientes geralmente, né? E pode ser talvez por dois motivos que existam essas dúvidas. Primeiro, pelo cliente não estar acostumado com o sabor acentuado do café, que a máquina de café expresso realmente extrai bastante os aromas do café, ou talvez porque o cliente não teve uma experiência muito agradável tomando outros tipos de café que não era de uma qualidade tão boa. Mas a água, ela acompanha o café para ser tomada antes, né? Uma água com gás, que ajuda a abrir as papilas gustativas para que a gente realmente sinta todas as nuances do café. Com a chegada do inverno, o movimento por aqui deve aumentar em torno de 40%. Além do bom cafezinho, o Carlos decidiu incluir no cardápio outros itens que nos remetem à infância. E é muito bom a gente agregar outros produtos, principalmente esses que remetem à nossa infância ao café, porque, como a gente disse também anteriormente, o café vem da nossa origem, né, dos nossos avós, dos nossos pais, esse costume. Então, a gente implementou no cardápio bolinho de chuva, por exemplo, que é uma coisa que é muito particular da casa da maioria das pessoas, bolinho de fubá e algumas outras opções que combinam realmente com o café. Bom, vamos falar agora sobre a origem de todo esse café que é consumido no Brasil e no mundo. Aqui no nosso país, todas as regiões produzem o grão. A gente sabe muito bem que Minas Gerais e Espírito Santo são os maiores produtores do Brasil, mas já ouviu falar do café produzido no Pará e no Mato Grosso? É isso que a gente destaca para você agora, como que é distribuída a produção de café aqui no Brasil. A expectativa da Conab para a produção total do grão neste ano de 2017 é de 45.560.000 sacas, como você vê na última coluna na sua tela. E a produção é distribuída nas 5 regiões. A Centro-Oeste é a que tem a menor participação, com 340.000 sacas de 60 quilos para serem produzidas nesse ano de 2017. A região Sul participa com 1.260.000, a região Norte com 1.880.000 sacas, a Nordeste com 2.850.000 e a região Sudeste com a melhor parte, a maior dela, 39.120.000 sacas de 60 quilos. A região Sudeste é a que participa, claro, com maior proporção da safra brasileira de café, tem mais de 85% dessa fatia. A gente vai trazer em detalhes agora qual deve ser a produção dos principais estados produtores do café aqui no Brasil, divididos por região. A gente começa mostrando agora a região Centro-Oeste do país, região Sul, região Norte e também Nordeste, e os principais estados que compõem esta produção. Na região Centro-Oeste do país, Mato Grosso e Goiás tem uma produção de café. O estado do Mato Grosso deve produzir 150.000 sacas de 60 quilos, de acordo com a Conab, neste ano. Goiás participa com 180.000 sacas. Na cor em vermelho aparece o estado do Paraná, que é o único produtor de café da região sul do Brasil. Nessa temporada deve alcançar 1.260.000.
Rondônia é o estado de maior produção na região norte do país, representa 1.870.000 sacas de 60 quilos. No norte, além de Rondônia, Pará e Amazonas também produzem café. E na região Nordeste, o estado da Bahia é o que se destaca, com 2.850.000 sacas de 60 quilos. Agora a gente fala em especial sobre a região Sudeste do país, a principal produtora. Minas Gerais é o maior produtor, a gente começa vendo todos eles a partir do estado do Rio de Janeiro, que é o que possui a menor produção, mas foi através dele que o café foi introduzido aqui no Brasil, por isso ele é um estado tão importante para a cultura nacional. Veja que no estado do Rio de Janeiro, a produção deve alcançar 240.000 sacas de 60 quilos. A produção no estado é feita em regiões montanhosas, um café de muita qualidade. No estado de São Paulo, o cultivo deve somar uma colheita de 4.370.000 sacas. No Espírito Santo, 8.790.000, sendo o maior estado da produção da variedade Conilon, e Minas Gerais, com 25.700.000 sacas de 60 quilos. Está aí o Brasil todo participando desse grão que é muito, muito importante para o país. Vamos saber então como é que está a previsão do tempo para essas regiões e estados produtores de café. Quem traz as informações é Nadiara Pereira. O estado de Rondônia está com a colheita do café Conilon mais avançada. Isso porque as chuvas garantiram boas condições de desenvolvimento no período úmido e agora o tempo também mais seco tem garantido melhores condições para a colheita. O nível de umidade no solo já vem baixando por causa da diminuição das chuvas. Boa parte do estado já apresenta níveis de umidade no solo abaixo de 20% e nestas áreas em azul é que o índice de umidade no solo está um pouco mais elevado, variando de 60% até 70%. Agora, para os próximos dias, tem previsão para alguns episódios de chuva, só que é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar em torno de 15 milímetros. E essa chuva distribuída em 5 dias não deve atrapalhar muito as atividades de colheita do café Conilon. E no decorrer do segundo período, entre os dias 29 de maio e dia 3 de junho, a expectativa também é de algumas pancadas de chuva, mas com ainda menor volume de água, que deve chegar em torno de 5 milímetros. Então serão pancadas muito rápidas e isoladas, que não chegam a impactar nas atividades de colheita. Sobre o Paraná, tem previsão de episódios de chuva e, por enquanto, o solo está bastante encharcado. Boa parte do estado do Paraná vem recebendo chuvas expressivas e frequentes e o excesso de umidade que pode ser um problema para as áreas produtoras do norte do estado. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais firme sobre o norte paranaense. Mais ao sul é que tem previsão para alguns episódios de chuva, mas são pancadas isoladas de baixos acumulados. Agora, no norte do estado, o tempo mais seco deve beneficiar as atividades no campo, especialmente áreas que já estão iniciando a colheita do café arábica. No decorrer do segundo período, a chuva volta a ser mais abrangente. Só que o volume de água será maior entre oeste, sul e leste do estado paranaense. No norte, nas principais áreas produtoras de café, o volume de água não deve ultrapassar 15 milímetros. A tendência é que o tempo úmido persista um pouco mais no decorrer do mês de junho, que inclusive pode ter chuvas acima da média sobre o estado paranaense. No sudeste do país, os principais estados produtores de café também já avançam com a colheita. O Espírito Santo está com a colheita do café Conilon mais avançada e a gente observa que esse estado foi bastante afetado pela estiagem nos últimos meses. Inclusive, o índice de umidade no solo ainda está muito baixo, variando em torno dos 20% até 10% nas áreas mais secas. Enquanto isso, as chuvas contribuíram muito para a produtividade do café arábica entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Nestas áreas, a chuva vem sendo frequente até este momento e o índice de umidade no solo varia de 70% até 100% nas áreas em azul e rosa do mapa. E sobre o estado do Rio de Janeiro, o índice de umidade no solo é mais baixo no norte do estado, principalmente regiões mais próximas do Espírito Santo também foram afetadas pela estiagem, mas no sul o índice de umidade no solo também chega até os 70% nas áreas em azul. Agora, para os próximos dias, o tempo fica um pouco mais instável aqui entre o Espírito Santo e o Nordeste mineiro por causa de algumas instabilidades que vêm do oceano. A chuva pode chegar a ser um pouco mais volumosa sobre áreas litorâneas do Espírito Santo, mas no interior do estado a chuva não deve ser tão expressiva e não deve atrapalhar as atividades de colheita do café Conilon. Agora, sobre o estado de São Paulo, sul, também a região do Cerrado Mineiro, a expectativa é de tempo bastante seco. Isso beneficia tanto a colheita quanto a secagem dos grãos de café. Agora, ao longo do segundo período, entre os dias 29
de maio e 3 de junho, a expectativa é que volte a chover em algumas áreas aqui de São Paulo, também Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Só que serão pancadas muito isoladas e com baixos acumulados. É uma chuva que não deve impactar nas atividades do campo. E principalmente nas áreas produtoras de café arábica do norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e também nas áreas produtoras de café conilon do Espírito Santo, a tendência é de tempo seco que deve beneficiar as atividades no campo ao longo deste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui a gente segue falando sobre o café. Vamos agora rever qual foi a expectativa divulgada pela Conab para a safra 2017 do grão, números apresentados na semana passada. A companhia trouxe uma projeção de 45.560.000 sacas de 60 quilos do grão. Esse volume indica uma redução em relação ao ano passado, mas isso já era de se esperar, porque 2017 é ano de bienalidade negativa para a variedade arábica. A chamada bienalidade é uma característica comum da variedade arábica aqui no Brasil, que alterna entre anos de alta produtividade e baixa produtividade. Como essa safra é de baixa, por isso o volume que o Brasil vai colher no total do ciclo vai ser menor do que a safra passada, já que a boa produção maior dela aqui do Brasil é dessa variedade. Vamos acompanhar os números agora e a comparação com o ano passado. Em 2016, o Brasil teve uma safra de 51.400.000 sacas de 60 quilos do grão, de acordo com a companhia. Para 2017, são esperados 45,5 milhões, mais precisamente 45.560.000. A produção do arábica deve cair por conta da bienalidade negativa. Já a de conilon deve recuperar um pouquinho em relação à safra passada. Lembrando que o estado do Espírito Santo já vem sofrendo com seca há muitos anos, há uns 2, 3 anos, e isso impactou diretamente na produção do ciclo passado. Para essa temporada, é esperado uma leve recuperação diante de um clima um pouco melhor. Vamos aos números de cada uma dessa variedade, então. Veja que em relação à produção de arábica, que representa mais de 78% da produção nacional, a produtividade média deve ser menor que a do café conilon. Olha só que curioso. A do arábica deve chegar a 24,07 sacas por hectare, alcançando uma produção de 35.400.000 sacas de 60 quilos. Esse volume vai cair 18,3% em relação à produção do ano passado, que foi de bienalidade positiva. Já a safra de café conilon, que representa 22% de todo o grão de café colhido pelo Brasil, deve ter uma produtividade no cafezal de 25,41 sacas por hectare. A produção deve alcançar 10.100.000 sacas, com uma recuperação de 26,9% no volume colhido. Por aqui, a Agricultura BR destaca a participação do telespectador no quadro Somos Todos Produtores. E como hoje é o Dia Nacional do Café, nós vamos destacar aqui a participação de telespectadores produtores de café. Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o senhor Leopoldo Anert, ele que já participou conosco aqui, mandou imagens através do seu neto, mandou imagens a respeito da sua área de produção. E olha só o que ele escreveu. Iniciamos a colheita do café conilon na última segunda-feira 15. São cerca de 7 hectares. Mostramos que pequenos cafeicultores também podem ter uma boa produção. A produção é do meu avô, foi o neto dele que mandou, o Leopoldo, que não perde nenhuma edição do Agricultura BR. Um grande abraço a todos, principalmente para o Leopoldo, que certamente está nos acompanhando agora mais uma vez. O destaque de agora fica para um outro produtor rural que está lá em Minas Gerais, produtor de Minas Gerais que já iniciou a colheita do seu café arábica. Então somos todos produtores aqui mostrando a participação do telespectador, o João Paulo Miranda, ele que é de Boa Esperança em Minas Gerais. Você pode observar que essa colheita de café, ela é uma colheita de café mecanizada, ela está bem tecnificada e eu conversei com ele, com o produtor rural, e ele dizia o seguinte, que na região dele, apesar da bienalidade, na fazenda que ele está trabalhando ali, que é dos irmãos, a produção deve ser melhor do que a do último ano. O resultado de produção deve ser melhor. As chuvas ajudaram, teve boa situação climática, também de trabalho, o progresso foi bom e o resultado para eles deve ser melhor nesse ano de 2017 em torno da produção. Obrigado a todos os que participaram aqui do Agricultura BR em relação à produção de café e você sabe, pode participar também, mande a sua mensagem, fotos e vídeos para o 67 99656 2266.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, órgão que faz projeções para várias culturas agrícolas em todo o mundo, apresentou também a sua expectativa da safra brasileira de café. Os números trazem, portanto, os números considerando a metodologia deles, a safra 2017-2018, que, de acordo com eles, entra em vigor no mês de julho. De acordo com o órgão, em resumo, a safra desse ano também vai ser menor, mesma projeção feita pela Conab. Há expectativa de redução na produção de arábica, de pequena elevação na produção de conilon, manutenção nos números de consumo e exportação do grão feito pelo Brasil e estoques finais menores ao fim da safra. A gente vai mostrar para você agora todos esses números, começando pela expectativa de produção total do grão. De acordo com o órgão, eles projetam uma safra de 52 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos, um volume que fica 7% abaixo em relação aos números da safra 16-17. Vale a gente lembrar aqui que a Conab projetou 45 milhões e meio, mas a Conab toma como base o ano de 2017. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem uma metodologia diferente, acredita na safra 17-18, é por aí que eles tiram as suas conclusões de cálculos. Vamos acompanhar agora quais são as projeções do órgão americano para a produção de arábica e conilon aqui do Brasil. Lembrando que a de arábica deve cair por conta da bienalidade negativa e a de conilon deve recuperar um pouquinho por conta da melhora do clima no Espírito Santo. A de arábica deve totalizar 40 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos, uma produção 11% menor por conta da bienalidade positiva. No ciclo atual, o órgão destaca que a espécie teve, apesar da queda nesse ano, o florescimento foi adequado nas áreas produtoras de arábica do Brasil e as boas condições climáticas trouxeram bons rendimentos para os cafezais, apesar dessa queda que a gente vê aí. Já para a safra de conilon, a expectativa é de 11 milhões e 600 mil sacas, uma leve recuperação em relação ao ano passado. A produção deve crescer em 10,5%, mas o Espírito Santo, o órgão destaca que não recuperou totalmente o seu potencial produtivo, já que os cafezais ainda estão muito castigados por conta dessa seca toda. Em relação ao quadro de oferta e demanda do café aqui no Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta consumo estável, exportações também, mas por conta de uma safra menor e da demanda estagnada, o volume final dos estoques deve cair. Vamos acompanhar os números então? Veja que o consumo ficou estimado em 20 milhões 660 mil sacas de 60 quilos. Exportações, 33 milhões e 30 mil sacas e os estoques finais de passagem, 3 milhões 880 mil sacas de 60 quilos. Cotações do grão pelo Brasil. Nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você acompanha a previsão do tempo para a região sul do país, uma vez que é esperado até alagamento por lá. Bom, daqui a pouco você tem os últimos destaques dessa edição. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Começou na última sexta-feira e se estende até o próximo dia 4 de junho. Uma comemoração muito especial. É o Dia do Vinho, que é comemorado em bem mais que uma semana, ainda bem, em várias regiões do país, como, por exemplo, no Vale do São Francisco e também lá no Rio Grande do Sul. Quem traz as informações a respeito dessa data tão especial é a Annalise Nicolodi. Para quem tem curiosidade em saber mais, iniciar-se no assunto ou simplesmente descomplicar-se no mundo do vinho, é uma verdadeira temporada de ser feliz. São quase 40 ações de degustação, incluindo 8 cursos, com uma vantagem tão típica do Dia do Vinho quanto as primeiras temperaturas mais baixas do ano. As vinícolas participantes oferecem produtos com descontos de até 30%. É uma boa oportunidade para aproveitar a gastronomia, preparar o estoque de vinho para o inverno
e ainda fazer um bom negócio. Nós temos, principalmente aqui na região da Serra, um grande polo produtor de uvas e, consequentemente, vinhos também, né? Mas hoje a gente tem que levar em conta de que não é mais somente a Serra Gaúcha, nós temos a região da Serra do Sudeste, a região da Campanha, o Alto Uruguai, os campos em cima da serra, enfim. A produção de uvas hoje está disseminada praticamente no estado como um todo. O que nós esperamos é que isso continue aumentando, porque não a uva como matéria-prima, mas enfim, depois dela processada como vinho, como espumante ou como suco, você consegue agregar valor a um produto, a essa matéria-prima e, consequentemente, gerar divisas ao estado, ao município, à região e assim por diante. Talvez a uva ainda não seja o grande ícone do estado, mas vem crescendo, vem aumentando ano após ano sua importância dentro da economia estadual. Quem passar por alguma das regiões engajadas na 8ª edição do Dia do Vinho poderá escolher entre 76 atividades oferecidas por 54 vinícolas e encontrar benefícios em mais de 60 restaurantes e 30 meios de hospedagem até o dia 4 de junho. O Dia do Vinho é realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Uva Vinho. O enoturismo envolve 3 setores, desde o plantio e o cultivo da uva até a indústria. O vinho se faz de pessoas, de experiências, de vivências e de contato. É difícil alguém comprar uma garrafa de vinho por comprar. O mundo do vinho sempre necessita a história que está por trás daquela garrafa. E nisso que entra o enoturismo. O enoturismo proporciona esse tipo de vivência, esse tipo de contato direto com o produtor. As pessoas que vêm à região da Serra, principalmente que onde está mais desenvolvido o enoturismo, têm a chance de vivenciar a colheita, têm a chance de vivenciar a vinificação, todos os processos envolvidos desde o cultivo da videira, a colheita da uva, a elaboração do vinho, a elaboração do espumante, até você chegar ao produto na taça ou na garrafa a ser servido. Então, o enoturismo é uma forma de você estreitar essa ligação entre o produto final à matéria-prima, a qual dá origem a ele. É um movimento internacional, porque não é só a nível do Brasil. Hoje a gente tem turistas de todas as partes do mundo que nos visitam, vem crescendo, vem aumentando a cada ano e a gente espera que assim continue, porque é a forma de fazer com que o pequeno produtor, aquele produtor que tem um pequeno vinhedo, que elabora seu próprio vinho, é difícil dele competir no mercado, mas ele trabalhando num agroturismo, num enoturismo, vendendo o seu produto, tendo a chance de entregar ele, de mostrar ele ao turista, ele consegue comercializar a sua produção. E é assim que se desenvolve o enoturismo na região e se desenvolveu no mundo todo. Então, o movimento que a gente vem presenciando é de crescimento. E esperamos que assim tenhamos condições, tenhamos estruturas, tenhamos apoio para que isso continue a aumentar. Porque hoje, em algumas vinícolas, responde por 80% da comercialização. Sempre falando de pequenas empresas. Lógico que as grandes empresas que estão nos grandes mercados, elas vendem para o mercado. Mas a agricultura familiar, a empresa familiar, muitas vezes depende única e exclusivamente do enoturismo. Além de tudo, é um ano para comemorar a safra espetacular, com qualidade e fartura, aproveitando para descobrir essa riqueza de características de cada região, que é o melhor do Brasil.
Tá aí bela reportagem, segue, portanto, até o dia 4 de junho, esse Dia do Vinho. E olha, e hoje é o Dia Nacional do Café, então uma data bastante especial, comemorativa em relação à produção e também ao consumo de café. Brasil que é o maior produtor e exportador de café de todo o mundo. Esta edição, então, vai ficando por aqui. A gente se despede de você, de todo o Brasil, com imagens da importante produção de café do país. Muito obrigada pela sua companhia. A gente deixa o parabéns aqui para todos os cafeicultores do Brasil, desejando uma excelente safra. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Voltamos logo mais às 17h20.